Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje, Isaías capítulo 50. Versículo 50. Israel é comparado a uma esposa que foi repudiada. Deus é o marido e os judeus são os filhos que estão no cativeiro. O Monte Sião é o nome de uma colina de Jerusalém. Isaías pronuncia as palavras do servo obediente em nome de Cristo. Isaías 50, de 1 a 3, diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se escolheu tanto a minha mão, se encolheu tanto a minha mão, que não pode remir ou não há força em mim para livrar? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Eis que minha repreensão faço Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e tomo os rios em um deserto, até que cheire mal os seus, torno o rio em deserto até que cheire mal. Aqui o Senhor toma a terra de Israel, o Senhor aqui toma a terra de Israel como exemplo de uma esposa que foi repudiada. Ele é o marido, e os judeus são os filhos que estão agora no cativeiro, quando ele fala, vossa mãe. Ele está se referindo a Sião. Sião significa lugar seco, banhado de sol, ou cume. O Monte Sião é o nome de uma das colinas de Jerusalém e que, pela definição bíblica, é a cidade de Davi. E mais tarde se tornou sinônimo da terra de Israel. Louvado seja Deus. Após nós vemos que na antiguidade, quando um homem visse a sua esposa algo que desagradasse, ou mais especificamente se desconfiasse da sua fidelidade conjugal, ele lhe dava um termo de divórcio e repudiava. Deuteronômio 24, 1. E também, quando um homem pobre não tinha dinheiro para pagar o seu credor, ele era forçado a vender os filhos como escravos. Neemias 5, 5. Por isso, Deus se dirige aos seus filhos no cativeiro, e assim que ele não havia repudiado a terra de Israel, repetindo aqui, por isso, Deus se dirige aos filhos no cativeiro e diz que ele não havia repudiado a terra de Israel, sua mãe, nem seus filhos, mas eles foram vendidos ao inimigo pelo seu próprio pecado. Mesmo que eles murmurassem e colocassem a culpa do seu infortúnio no Senhor, ele ainda tinha capacidade para salvá-los. Aqui nós estamos vendo o Senhor falando com seu povo, como sempre, através de profetas. E o profeta Isaías aqui, ele fala coisas maravilhosas em relação à sua fidelidade ao Senhor. Ele mostra que por tudo que sofresse, que tudo que estivesse sofrendo, nada disso o impediria de continuar fiel ao Senhor. E isso nos mostra que um profeta, da parte de Deus, sabendo quem é o seu Deus, trazendo os recados de Deus, ele não mede distância, ele não se incomoda com o sofrimento que vai passar, mas ele fala. Fala porque sabe quem é o seu Deus.
que é poderoso para livrá-lo ou para recolhê-lo, para estar com ele. De todo jeito, é bom se livrar, aleluia, para continuar o processo de ser representante de Deus. Se o Senhor não livrar, vai recolher para estar com ele. Então, que medo, que mal você pode estar achando que tem como uma profetisa e como um profeta nos últimos dias da igreja na terra. Você sabe que hoje não é um profeta Isaías, hoje são profetas em todos os lugares, porque o Senhor Jesus Cristo salvou um povo, derramou do seu Espírito sobre ele, e todos têm o direito de profetizar. A Bíblia já está completa, de Gênesis a Apocalipse, e todos nós, nesses últimos dias da igreja na terra, somos os profetas e profetisas, como está escrito em Atos 2:17. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão. Então, hoje nós estamos aqui, como por exemplo, eu estou como representante, sou a vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, estou representando o apóstolo Elias nessa parte de discipulado, porque uma mulher sábia edifica a sua casa e ajuda o seu marido na tarefa do seu ministério. Então, é um ministério e ele não vai fazer tudo, tem uma adjutora. Eu estou como supervisora, como discipuladora geral do ministério, e eu não posso ter medo de falar o que a Bíblia diz, porque todos nós somos profetas e profetisas, as mulheres profetisas. Então, quando eu estou falando para vocês, trazendo os ensinos, é claro que tem que ser sem temor quando se fala o que Deus está falando, quando se representa Deus. Então, eu estou falando para vocês, sem nenhum temor, que o nosso dever diário é estar observando e fazendo o que Jesus Cristo mandou. Ele disse em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, ide e fazei discípulos. Quando o profeta sabe o que, é que está falando, sabe que está falando da boca de Deus, sabe quem é Deus, e sabe que ele manda, ele garante. Nenhum mal vem sobre nós. Se vivermos, vivemos com ele. Se sairmos desse corpo, vamos viver com ele. Que mal vem sobre nós? Então a verdade tem que ser dita. Se nós temos um mundo desse, uma situação dessa, é porque os profetas e profetisas estão de bocas fechadas. Para o que deve abrir a boca, estão com a boca fechada. Para o que não deve, a boca está aberta. A boca está aberta para rejeitar, falar mal do líder, para dizer que o líder está explorando, está fazendo demais, está puxando demais. Parece que pensa que a gente não tem o que fazer. A boca está aberta para isso. Mas para fazer o que Deus mandou, a boca se fecha. E aí vocês têm que ter cuidado. Veja o profeta Isaías, aqui nesse capítulo 50, ele está provando a fidelidade dele, mesmo diante de todo o sofrimento, ele está fiel a Deus, falando o que Deus mandou. Doa onde doer, mas ele falou o que Deus mandou. Trouxe profecias sobre Jesus Cristo, visões, declarações de como Jesus Cristo viria. Há 700 anos antes de Cristo chegar, ele já estava falando sobre isso. Profeta que não temeu ao mal que podia vir sobre ele, porque ele sabia de quem estava falando. Do Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que jamais vai abandonar os seus filhos. Se está na terra, está com ele. Se sair da terra, vai ficar com ele. Que mal pode vir sobre nós? Então, profetas e profetisas, em nome de Jesus, pare de estarem falando o que não deve e fale o que deve. Vá para seu irmão, vá para aquela pessoa que está na sua parentela que ainda não aceitou Jesus, que se você não for falar, não sabe o dia de amanhã, você não sabe o dia que a pessoa vai embora da terra. Por que você está vacilando, buscando falar coisas que não deve, em vez de falar de Jesus para ele? O tempo que você perde para dar explicação, porque eu não posso fazer o questionário porque eu trabalho muito. Eu não posso fazer o comentário no vídeo e dizer que meu discipulador, quem é o nome do meu discipulador, porque eu trabalho muito, eu tenho que fazer. O tempo que você vai falar bobagem, explicações vãs, que não tem motivo, porque quem quer fazer, faz, quem não quer, dá desculpas, vá falar, aproveita o tempo para aquele parente que está indo para o inferno, vá dizer para ele que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele.
Pelo amor de Deus, isso é urgente. O mundo está um caos, você não está percebendo isso? Não está, porque você está olhando para as vitrines. Se você deixar de olhar para as vitrines, deixar de olhar para as coisas que estão escravizando neste mundo, você vai ver o que é que está acontecendo na Terra. Veja se você sabe de alguém que está doente, que você foi visitar, veja o caos que é a saúde. Veja quem é que está precisando de um atendimento médico, o que é que passa, principalmente se for uma pessoa pobre. Veja como está o mundo, a pessoa adoecendo só tem um recurso, Jesus. Principalmente os pobres, só tem um recurso. Como está a saúde no mundo? Como estão os atendimentos nos hospitais, nas clínicas? Você sabe disso? Então esqueça as vitrines e veja o que Jesus falou quando ele diz em Mateus 25, de 31 a 46, vinde bendito de meu Pai, quando eu estava com fome, quando eu estava enfermo, tudo que ele diz ali, aquela lista de Mateus 25, de 31 a 46, veja que é o trabalho que você tem, que eu tenho para fazer. Ainda tem tempo para vitrines? Ainda tem tempo para os divertimentos e os entretenimentos? Nosso entretenimento é ver a glória de Deus se manifestar na terra. Tem coisa maior do que isso? Isso é para a eternidade. Você ganhar aquele parente que está para o inferno, custe o que custar, que o diabo fique mais endemoniado por ver você ganhando vida. O problema dele, o Senhor que está na sua vida, é maior do que o diabo. Então, vai arrancar aquela vida do inferno, vai tirar da mão de Satanás. Nosso dever é esse, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Leia o capítulo de Isaías 50, por favor, devagarinho, com calma. Veja o que o Senhor está falando. Não é tempo mais de brincar, já brincamos demais de Deus. Para o mundo estar nesse caos é porque a igreja brincou. Deus não é mentiroso. Ele diz que se o povo dele se humilhar, orar, buscar os seus caminhos, buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, que ele sara a terra. Deus é mentiroso? E por que a terra não está sarada? Porque o povo dele não tem vivido uma vida de oração. Porque o povo dele tem vivido aquela vida de que qual é a roupa que eu vou vestir domingo, qual é o sapato. Ah, não, já vesti demais esse vestido, vou na loja comprar outro. O povo dele está brincando de Deus. Religiosidade pura. É para nós amanhecermos o dia, conversar com o Espírito Santo, pedir a direção, quem é hoje Jesus, que o Senhor vai me entregar para que eu leve a tua palavra. Ele vai te mostrar. O Espírito Santo está em você para isso. Ele vai dizer, sabe daquela pessoa que você estudou na faculdade, que você nunca falou de mim? Vai lá, veja o endereço dela e vai lá falar de Jesus. Sabe daquela pessoa que você trabalhou junto com ela, que você parecia um agente secreto, não abria a boca para falar nada do reino de Deus? Vai lá e faz isso. Sabe daquela vizinha que você está aí, bom dia, malmente bom dia, e não procura saber se ela já tem Jesus, não fala nada para ela? Vai falar. Então ele vai dar uma lista de coisas que você não fez e que precisa fazer, porque agora você está preparada. Você está fazendo discipulado com a Bíblia desde maio de 2023. Você está com a Bíblia na mão toda semana com seus discipuladores e dentro da sua casa, se você está obedecendo, lê um capítulo pela manhã no lugar secreto, outro capítulo após o almoço, enquanto descansa o almoço, e um capítulo à noite, reunido com toda a família, fazendo culto doméstico. Você acha que tem preparo maior do que esse? Se você ora e está fazendo essas atividades que está sendo determinada desde maio, a essa altura você está preparado, chegou a hora. Vai falar de Jesus? Ganha as vidas que estão na fila do supermercado? Deixa de falar mal do governo? Deixa de falar dos preços dos alimentos? Você tem um Jesus Cristo que vai estar trazendo um novo céu e uma nova terra? Você não tem que ser uma murmuradora, você tem uma pessoa que vai falar de Jesus. Na fila do supermercado, o seu filho que está do seu lado, sua criança, tem que ouvir você falando de Jesus para crescer sabendo o que tem que fazer, que é falar de Jesus. Na sua vizinhança, seu filho tem que estar ali junto de você, vendo você falar de Jesus, para ele crescer e saber o que ele tem que fazer. É a atividade principal: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, em nome de Jesus Cristo, não se esqueça disso. Nós estamos no discipulado, onde o Senhor Jesus está nos ensinando a fazer a comparação do tempo da antiga aliança e o tempo da nova.
Aqui Isaías, na sua fidelidade, sofrendo, mas não abandonou a palavra que Deus entregava, ele passava para o povo. O povo, 700 anos antes de Jesus chegar, já estavam sabendo tudo o que iria acontecer, como Jesus chegaria, o governo dele, tudo, tudo, tudo. E nós sabemos que Jesus Cristo está voltando, como está escrito em Atos 1, 11, a vinda do Senhor está próxima, ele não disse o dia nem a hora, mas ele está para vir. Não importa o tempo, mas ele está para vir, nós temos que viver cada dia como se estivesse chegando hoje. Hoje eu tenho que viver como Jesus estivesse chegando hoje, eu não sei o dia nem a hora, nem você sabe. E como é que a gente, sabe, como profeta, como profetiza, vai ficar dessa vidinha, amanhecendo o dia indiferente à vinda daquele que deu a sua vida por nós, aquele que está intercedendo por nós e que vem buscar a igreja, a gente amanhece o dia fazendo planos de coisas supérfluas. Tudo supérfluo, que não for o que Deus mandou é supérfluo. Se você amanhece o dia planejando como vai ser o culto doméstico à noite, com seus filhos, seu cônjuge, você está fazendo o que é correto, o que é interessante e o que é prioridade de Deus. Mas se você amanhece o dia planejando o que você vai fazer à noite, vou levar essa turminha para fazer uma refeição gostosa no restaurante tal, no lugar tal, pão material, prepare em sua casa, comida saudável, coma com seus filhos. Não fique inventando novidades daqui e da acolá para encontrar entretenimento naquilo que Deus não mandou você ficar entretido. Porque Deus quer que você fique com o entretenimento que o Senhor quer para você, um culto doméstico maravilhoso, cheio de criatividades, seu filho ali louvando ao Senhor, orando, todos juntos na família. Esse é o entretenimento que vai para a eternidade. Uma criança que é criada num ambiente desse, que a mãe amanhece o dia já planejando o culto doméstico, sem contar que durante o dia ela está vivendo Jesus, louvando a Deus, cantando enquanto trabalha, louvando ao Senhor enquanto trabalha, a criança está naquele clima maravilhoso, chega do colégio, enquanto a mãe alegre com a mesa com alimentos saudáveis, porque ela sabe que o corpo é o templo do Espírito Santo. Em tudo isso a criança vai ver Deus e vai crescer confiando em Deus. Não é uma mãe que fica preparando pratos que vai destruir a própria saúde do seu filho, naquela trabalheira toda para destruir a vida com comidas que são totalmente venenosas. Tudo isso é o que Deus requer de nossas vidas, seriedade com Ele. O corpo é templo do Espírito Santo, seu filho tem que saber disso. Você deixa seu filho comer qualquer coisa só para não ter trabalho? Compra aquelas coisas industrializadas para detonar a saúde do seu filho e depois ficar de clínica em clínica impedida de fazer a obra do Senhor e depois ainda diz, não pude ir porque meu filho está doente. Meu filho está sofrendo tanto. Por que está sofrendo? O que é que você dá para ele comer? O que é que você dá? Exceto você já nasceu doente. Porque nós sabemos que existem também as provas. A pessoa pode nascer doente, não sabemos explicar o quê, por quê, mas só sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus pode permitir uma prova, como permitiu com Jó. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele sofrimento, mas foi Deus que tinha permitido. Aí é outra história, mesmo assim, aí que você vai ter que ter todo o cuidado. Se ele já nasceu doente, o cuidado é dobrado. Mas se o seu filho nasceu saudável, você detonou na vida dele só porque você quer fazer tudo rápido, faz uma salada de frutas. Aliás, nem salada de fruta, que isso ainda já está superado. Porque salada de fruta, para os bons nutrólogos, já está errado, porque fruta não se mistura. Compra frutas, tal horário dá essa fruta, o outro horário dá outra fruta. Nos intervalos das refeições dá sempre frutas em vez de suco. O suco também não é mais recomendado. Você não pode ficar para trás. Os atletas, as pessoas que estão querendo corpos perfeitos para ficar fazendo coisas passageiras, para ser campeão disso, daquilo, eles se sacrificam para ter uma saúde saudável. E você que é um atleta de Jesus, você que está numa caminhada de, de, de vencer batalhas pelo poder do Espírito Santo, vai ter um corpo detornado porque não quer ter trabalho com a sua família? Tenha trabalho com a sua família, planeje um almoço saudável, planeje um culto doméstico maravilhoso, planeje um jantar maravilhoso com coisas saudáveis para seus filhos se sentirem bem no físico e também no espírito. Deus quer que vá bem o nosso corpo, assim como vai bem a nossa alma. Discipulado, queridos, é Bíblia. A Bíblia é tudo o que você precisa. Do alimento espiritual ao alimento físico. A Bíblia é tudo que você precisa, é o entretenimento para a nossa vida. Tudo que devemos fazer, o planejamento é tudo com a palavra de Deus.
Então, vamos tomar o exemplo de Isaías, capítulo 50 já está quase terminando o livro, só faltam alguns capítulos, e você ainda não notou que profeta maravilhoso é esse? Foi capaz de ter, Deus teve a confiança de entregar para ele a visão sobre Jesus Cristo, 700 anos antes de Jesus chegar. Então, leia o capítulo 50, se delicie com esse capítulo, louve ao Senhor por esse capítulo, glorifique ao Senhor por esse capítulo, por tudo que está ensinando. Não tem nada difícil para você entender, só tem agora para entender que você precisa ser igual a Ele. Nós precisamos ser até melhores do que o profeta Isaías, porque nós temos um privilégio que ele não teve. Ele estava profetizando sobre Jesus que haveria de chegar. E nós vamos profetizar para as pessoas que espere o Jesus que está voltando para buscar a sua igreja. Estamos nessa confiança? Onde chegamos temos falado isso? Temos ganhado vida através disso? Anunciando a volta dele? Ou não confia que ele vai voltar? Sejamos como o profeta Isaías, abençoados, fiéis no meio de todo o sofrimento, sem parar de anunciar Jesus. É ganhando, consolidando, discipulando e exortando, discipulando e enviando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.